Amados irmãos, nós vamos fazer uma rápida reflexão. E o tema que eu daria esta mensagem hoje: se você pudesse dizer algo a Jesus em um encontro pessoal, o que você diria? A segunda parte do tema da mensagem é: e o que você acredita que você ouviria dele, ou o que ele diria a você? Eu passei a madrugada hoje pensando exatamente neste tema. E enquanto pensava, refletia, orava em espírito, a gente foi montando algumas coisas. E percebamos, nós como cristãos, servos de Deus, filhos de Deus, nós pregamos Jesus, nós anunciamos Jesus, nós cantamos a Jesus, nós oramos a Jesus, mas a gente nunca parou para imaginar que o desejo de vínculo que Jesus tem conosco não é um vínculo à distância, não é um vínculo que eu só procuro ele ou ele me procura quando alguma coisa de interessante a ser tratado. O vínculo que Jesus quer conosco é aquele vínculo que ele disse lá no Evangelho de João. Os discípulos conversando com ele, ele parou, olhou para os discípulos e disse: olha, preste atenção aqui numa coisa que eu vou dizer para vocês. O discípulo: pois não, Senhor. Ele disse: olha, eu e o Pai somos um. E tem mais uma coisa: eu não chamo vocês de servos, eu me chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, todavia, porém, o amigo sabe. Jesus estava dizendo ali que o vínculo de amizade, o vínculo de proximidade, o vínculo de convivência que ele gosta, é um vínculo onde haja uma sintonia. Eu convivo com a minha esposa e eu já consigo identificar, sem ela precisar falar, com o olhar, o que ela quer expressar para mim. Mãe que convive com o filho conhece, com a reação do filho, como é que ele está se sentindo. E vice-versa. Isto por causa do vínculo de convivência. A grande questão é, enquanto eu imaginava nesse texto, eu pensava: meu Deus, se Jesus estivesse hoje aqui, pessoalmente, na nossa frente, ao vivo, a cores, como os irmãos estão, aqui sentados, eu fiquei imaginando o que eu faria. Uma coisa eu tenho certeza: eu não perderia a cura, eu não perderia para voltar a andar. Possivelmente. Sabe o que eu pediria a Deus? Eu estou falando de mim, não sei você. Misericórdia. Porque eu percebi, quando eu pesquisava, irmão Roberto, que todos aqueles, incluindo o cego Bartimeu, que pediram a Jesus misericórdia, levaram de Jesus mais do que pediram. Se você for analisar, vamos fazer uma síntese. Todas aquelas pessoas que se encontraram com Jesus, mesmo aquelas que tiveram um encontro com ele e não disseram nada, qual delas? Você vai lembrar que uma mulher chegou perto de Jesus e se abaixou, nós estudamos isso essa semana, e começou a lavar os pés de Jesus com um perfume que custava 300 dinários. Ela não disse nada, ela só chorava. E eu imagino que o choro dela era de misericórdia, pedido de misericórdia, e se sentindo privilegiada por embalsamar o corpo do mestre com perfume antes dele cumprir a sua missão na cruz. E aquela mulher, em silêncio, levou de Jesus o perdão, a salvação, a vida eterna. Você vai lembrar que lá em João capítulo 4, ele se encontra com a mulher samaritana.
que mesmo sem ter convivência com ela, ele olhou nos olhos dela e disse: olha, eu vou dizer uma coisa. E poucas vezes Jesus pede alguma coisa, irmã Quitéria, donato. Mas aquela mulher pediu: dá-me de beber. Você já pensou Jesus aqui no culto ao vivo, aqui agora, lhe pedindo algo? O que será que ele pediria? A mulher disse: você vem pedir a mim, samaritana, você nem um balde tem para pegar água, e você se acha mais importante do que nossos pais? Jacó nos deu esse poço e é dele que a gente bebe até hoje. Jesus não se levantou e peitou a mulher e disse: você está me desconhecendo, você não sabe quem sou eu, você não sabe quem que faz milagres e curas e libertações aí, não. Não, Jesus não fez isso. Poderia, mas não fez isso. Mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu pedirias a ele água, e ele te daria água da vida, e você nunca mais voltaria a esse poço. A mulher para: se esse camarada é profeta. Em outras palavras, eu estou tendo a oportunidade da minha vida. Você pensa que ter um encontro com Jesus naquela época era coisa fácil? Um cercado de multidão sempre. Ela foi a única das poucas mulheres que tiveram um encontro com Jesus a sós. Ela e Jesus. E quando Jesus olha para ela, disse: eu conheço a tua história. Eu estou aqui fazendo uma conjectura. Tu já tivesse 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu. Só nesta frase, se fosse um fariseu, já olhava para a mulher bem atravessada. Na linguagem do nordestino, Roberto, ia dizer: mulher, tu é rodada, viu? Mas Jesus olhou para ela, disse isso, não julgou. Você imagina o tom sereno da voz de Jesus, o olhar sereno do mestre, dizendo: mulher, eu conheço você. Quando a mulher ouve a sua história, diz: eu sei que você é profeta. E sem Jesus pedir, uma mulher saiu gritando pela cidade: vem ver um homem que disse toda a minha história. Primeiro, não precisava, Jesus aqui pessoalmente não precisava você contar a sua vida a ele. Só se quisesse, ele estava disposto a ouvir. Mas você não precisava contar, ele já sabia, ele já sabe. Mas tenha certeza, Jesus, quando se encontrava com alguém, ele ou tinha algo a falar, ou queria ouvir algo. Ou os encontros que houveram com Jesus no silêncio, teve uma ação de quem estava encontrando o mestre, ou uma reação do mestre para quem o estava vindo ao seu encontro. Você vai lembrar muito bem que todo vínculo de Jesus, toda amizade com o mestre, na Bíblia, referindo-se aos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, que são eles, Pedro, Tiago e João, todos os 3 diálogos, nos momentos mais difíceis da vida do mestre, o mestre os chamou para perto. Isso significa dizer que Jesus gosta de vínculo de amizade, de vínculo de confiança, de vínculo de proximidade. Se ele gosta, eu estou disposto esta noite a aumentar o meu vínculo com ele de forma mais profunda, intensa, palpável esta noite. Sabe, se você... Deixa eu fazer uma ilustração rápida aqui. Se você soubesse que hoje você teria o seu último encontro com a sua mãe, com o seu pai, se você soubesse, você não valorizaria cada segundo que você está com ela? Claro, é evidente que sim. O problema é que a gente não traz uma realidade dessa ilustração para a nossa convivência com Jesus, com a nossa intimidade com Jesus, com a nossa amizade com Jesus. Se a gente entender que cada momento que nós temos de amizade com o mestre, que é proximidade com o mestre, de sintonia com o mestre, é único, é raro e é oportunidade prima de você ter de Jesus tudo que ele disponibiliza. O que é que ele disponibiliza, pastor? Depende.
para Pedro, que o negou, ele disponibilizou o perdão. Em vez de julgar o Pedro, que tinha dito que não o conhecia, e o negou 3 vezes antes que o galo cantasse, a pergunta que ele fez a Pedro foi: Senhor, tu me amas? Perceba que Jesus nunca apontou os defeitos de nenhum dos discípulos em público. Jesus não era disso. Jesus não era de envergonhar ninguém. Jesus nunca dizimou os seus discípulos. Nunca olhou para os seus discípulos e disse: vocês, para mim, não tem essas importâncias todas não. Vocês só são vocês por causa de mim. Agora eu sou eu. Não, ele nunca fazia isso. Você vai lembrar que na ceia, quando ele diz que um deles vai negar, ele não identifica, mesmo sabendo quem era que o ia negar, ele não identifica quem vai negar. Ele só diz assim. Ele poderia dizer: olha, Judas vai me negar. Esse sem vergonha, esse mau caráter, andou comigo, confiei nele, era o tesoureiro do grupo e agora ele vai me vender por R$120. Mas ele disse: olha, aqui eu dei o pão molhado, e esse é quem vai fazer, vai negar. Mas perceba, o interessante é que quando Judas sai e quando Judas vai o identificar, o encontro de Judas com ele foi tão incrível que ele não diz assim: traidor, me beija logo e identifica-me para os soldados romanos. Ele não diz isso. Ele diz: amigo, que coração, o que tu tiver de fazer, faz logo. Eu estava investigando na Bíblia, passei um tempo hoje investigando, eu só vi Jesus falando de uma forma aparentemente incomodada no popular da gente, irritado. Jesus nunca falou irritado na Bíblia, nem naquela vez que ele pegou uma corda para botar o povo para correr dentro do templo. Mas você só encontra pelo menos 5 datas, mas você deduzir que Jesus também é invocado umas 3 vezes nos evangelhos. Todas as outras vezes o encontro com Jesus, com qualquer pessoa, seja da alta classe ou da baixa classe, foi um encontro que ele demonstrava um vínculo, um desejo de proximidade, intimidade e vínculo pessoal. Você vai ver que ele encontra Pilatos, e Pilatos diz para ele: Senhor, ô mestre, ô rabi, tu é rei dos judeus? Ele olha para Pilatos e diz: tu dizes. Ô irmão, são poucos momentos na vida da gente que te marca a ponto de você lembrar para toda a vida aquela data com todos os detalhes que ocorreram. Talvez você lembre muito bem o que aconteceu no dia do nascimento do seu filho. Talvez você lembre muito bem o que aconteceu no seu aniversário de 15 anos. Talvez você lembre muito bem o que aconteceu no dia que você... Por exemplo, eu lembro muito bem o que aconteceu desde o dia 5 de julho, há 3 anos atrás, até o dia 17 de julho. Foi o período em que eu fiquei no processo de hospital, amputação de perna e voltei para casa. Se você me perguntar, eu lembro de quase tudo, porque foi uma situação que me marcou. São poucos os momentos que lhe marcam a ponto de você lembrar de todos os detalhes daquele dia, daquele encontro, daquele momento, daquela hora, daquele instante. São poucos. Se eu lhe pedir para dizer 5 momentos que lhe marcaram, você vai gastar no mínimo aí 5 minutos para me dizer 5 momentos. Isso é um sinal que nem tudo ou quase nada te marcaram a ponto de você lembrar dos detalhes de tudo que ocorreu. Mas perceba, o João, apóstolo, que morreu com 96 anos, que foi levado para a ilha e viu o que está escrito no Apocalipse. Foi um encontro que o João lembra de todos os
detalhes. O encontro dos discípulos com o Mestre foram tão marcantes que Mateus escreveu 50, 60 anos depois da morte de Jesus. Lucas escreveu mais ou menos 65 anos depois da morte de Jesus, pegando informações de quem conviveu com o Mestre. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram no mínimo 50 anos depois do acontecido. E eles lembraram de muitos detalhes daqueles momentos com Jesus. Lembraram tanto que João, no seu último capítulo, ele diz: se fosse se escrever tudo o que ocorreu, não tinha livro suficiente, papel suficiente, caneta suficiente para registrar tudo que a gente viu, viveu, ouviu, por causa do Mestre. A pergunta que eu queria fazer para a gente acelerar o processo é: o que você lembra do teu encontro, da tua amizade, do teu vínculo com Jesus? Se ele estivesse aqui hoje, você teria coragem de olhar para ele nos olhos? Você teria coragem de ouvir a voz meiga, agradável, suave, doce, limpa, única do Mestre? Não se aproxime do Mestre, não renove o seu vínculo com o Mestre com medo dele te apontar os teus erros, com medo dele te castigar. A Bíblia diz que um coração sincero agrada a Deus, um coração arrependido agrada a Deus, um coração que se aproxima do Mestre sabendo das suas limitações, das suas necessidades, das suas carências, dos seus erros. Davi foi um deles que, quando se encontrou com ele, como o irmão Cícero leu aqui, ele disse que Deus falou uma vez, Salmo 60, e ele ouviu quantas? 2. O encontro de Deus com Davi foi tão grande que ele disse: Deus falou uma vez e eu ouvi 2. Aí no Salmo 103, depois desse encontro, ele está tão grato por isso, que ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Eu sou grato por isto, porque eu ouvi a voz do Senhor. Ele falou uma, eu ouvi 2. E tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque Ele não apontou os meus erros, Ele perdoa os meus pecados e sara as minhas enfermidades. O encontro com o Mestre sempre vai ser marcante para mim e para você. E quando Ele não perdoa, Ele sara. Quando ou Ele sara e perdoa, ou Ele perdoa e sara, ou Ele sara, ou Ele perdoa. Ele não quer saber qual a sua necessidade. Ele quer saber que, se você estiver disposto de ter um vínculo com Ele, de amizade profunda, confiável, intensa, direta, reta, frequente, Ele vai dizer para você: vem, Senhor, eu posso ir ao seu encontro? Vem, sou eu. Mas é por cima das águas, pode vir, sou eu. Mas, Senhor, eu vou morrer afogado em meio às situações que eu estou enfrentando. Estou aqui, levanta-te, homem de pequena fé. Deus não olha para você como um sujeito sempre, porque tem gente que vê Deus como um ser extremamente poderoso, e é, mas que Ele está sempre disposto a qualquer momento soltar uma metralhadora de castigo para mim, para você, se pecar. Você acha que Jesus derramou seu sangue para olhar para o seu coração arrependido, desejando perdão? Para olhar para você pedindo misericórdia, desejando uma nova chance? Para olhar para você pedindo uma nova oportunidade e ignorar? Claro que não! O encontro com Jesus é o encontro que Ele está dizendo para você. O mesmo que Lucas capítulo 15 diz, quando o pai encontra o filho que foi embora, ele volta dizendo: eu quero ser teu empregado. Você não vai ser meu empregado.
eu vou lhe tratar como filho. Vou fazer uma festa, vou colocar um anel no dedo, vou colocar uma roupa nova, vou colocar um calçado novo, porque você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e eu estou disposto a lhe dar uma oportunidade. A grande questão é que a gente precisa entender que as oportunidades que Deus nos dá, que Jesus nos dá, no encontro com Ele. Mas, pastor, eu me encontrei com Jesus e eu tropecei. Pedro também. Zaqueu se encontrou com Jesus, nunca mais foi a mesma pessoa. Mateus se encontrou com Jesus, nunca mais foi a mesma pessoa. Bartimeu se encontrou com Jesus, nunca mais foi a mesma pessoa. Quem se encontra com Jesus e faz com Ele uma amizade, nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Perceba que Ele curou os 10 leprosos. Ele queria tanto amizade com eles. Diz, por que dos 10 só voltou um? Cadê o jovem? Nunca perca uma oportunidade de aumentar o seu vínculo de amizade com Jesus. Mas, pastor, como eu faço isso? Você tem 30 dias. Tire uma madrugada para ficar mais íntimo do mestre. Uma, não precisa todas. Você tem 30 dias. Tire umas horas mais longas para você dizer, Senhor, hoje sou eu e o Senhor. Eu vou abrir meu coração para ti. Eu quero conversar contigo. Quero ouvir a tua voz. Preciso de uma orientação, de um destino, de um norte, de um posicionamento. E eu só saio daqui depois desse encontro. E quando Jesus percebe que você só vai soltar Ele, só vai sair dali, só vai desligar do céu, se é que é possível, quando você receber uma resposta dele, Ele abre um sorriso e senta do teu lado para conversar. Não sei se você já teve esse sentimento, linguajar nordestino, essa impressão, de você dizer, Jesus, senta aqui. E você sente uma presença que você não consegue ver, mas consegue sentir. Você não consegue tocar, mas parece que o seu espírito diz, Ele chegou, Ele está aqui, Ele quer te ouvir, pode falar. A sua amizade com o Mestre não é uma amizade de um Deus que está a milhares e milhares de quilômetros de distância de você. É um Deus que quer ter com você a mesma amizade que teve com Moisés. Você sabe qual é? Quando a Bíblia diz ali no hebraico que o encontro de Moisés com Deus foi face a face. Você sabe o que quer dizer aquilo ali? Exatamente isso aqui. Aqui é o rosto de Deus. Aqui é o meu. Exatamente assim. Face a face. É nariz com nariz, olho com olho, boca com boca. Ou seja, é como se a Bíblia estivesse dizendo que Moisés sentia o hálito de Deus. E Deus sentiu o hálito de Moisés. Dá para você entender o que é vínculo. Jesus quer um vínculo conosco, onde Ele olhe e diga o que disse para Satanás sobre Jó. Vixe, meu servo Jó, homem temente, reto, que se desvia do mal. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu conheço, é meu amigo. Em Gênesis 18, Deus olha para a situação de Sodoma e Gomorra e diz, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu jamais farei isso sem comunicar ao meu amigo Abraão. Você já pensou que você tem um vínculo tão grande com Jesus que Ele diz, olha, eu estou pensando em fazer um projeto espetacular para 7 casas, mas antes de eu colocar em prática, senta aqui, Venilson, eu vou te mostrar como é que eu vou fazer. Você já pensou que você tem um vínculo tão grande com Jesus que quando Ele planeja algo, Ele diz, não, mas eu não posso fazer antes de mostrar o mapa, antes de mostrar a planta para o meu amigo Venilson, para o meu amigo Roberto.
precisamos entender que você não encontra Jesus aqui no culto. Você não encontra Jesus aqui no templo. Você não encontra, você convive com Ele como você convive com você. Pastor, e eu convivo comigo? Sim. Você não é corpo, alma e espírito? Você já saiu de dentro de você e já se viu fora do seu corpo? Claro que não. A amizade que o mestre quer com você é aquela amizade onde ninguém faz nada. A amizade é tanta. A de Jonathan com Davi era tanta que tudo que Jonathan fazia, Davi sabia. Tanto é assim que quando Saul tentou matar Davi, nunca conseguiu, porque o filho de Saul, Jonathan, dizia: papai está irado lá contigo, quer te matar. É melhor tu não ir lá. Porque amigo que é amigo, como era Jonathan e Davi, não vai ver o seu amigo caindo na desgraça. Ele deixa morrer, deixa cair, deixa acabar. Não. Não, você não vai ficar aí não. Vem pra cá. Eu não vou deixar você. Você não vai. De hipótese nenhuma. A gente compra uma briga, mas você não vai cair na situação. Mas eu quero, mas não vai. Eu sou seu amigo. Estou fazendo isso porque eu sou seu amigo. Quando você tem Jesus com esse vínculo, você não tropeça, não cai, não se engana, não se envergonha. Porque antes de acontecer, seu vínculo comigo é tanto, porque se você for envergonhado, eu sou envergonhado. Eu não vou deixar. Se você for humilhado, eu sou humilhado. Não vou deixar. Então Deus previne você, avisa você e está tão ao teu lado. Não, você vai por aí? Não, venha por aqui. Você vai por lá? Não, venha por cá. O vínculo começa assim. Lembra do encontro de Isaías, capítulo 6? Isaías disse: ai de mim que eu vou perecendo. Aí Deus disse: quem disse, rapaz? Eu estou te enchendo de espírito, do meu espírito, estou te enchendo da minha graça, estou me enchendo da minha unção, estou me enchendo você da minha autoridade, porque eu ainda vou te usar. Aí depois Isaías dá um grito: eis-me aqui, envia-me a mim. Elias também pensou que ia morrer. Sabe, nem mata porque eu não sou melhor do que meus pais. Quem disse, rapaz? Eu tenho amizade com você. Eu vou te dar pão, eu vou te dar água, e com esse pão e com essa água você vai comer e repetir a comida, você vai caminhar 40 dias, e eu estou com você. Isso é amizade. Glória a Deus. E o mais gostoso dessa amizade é que você nunca será decepcionado. Quem disser que tem amizade e não já teve receio de ser decepcionado, e quando a decepção vem, meu amigo, ela vem como um trator de 600 cavalos. Decepciona maltratando, humilhando, torcendo, moendo, e você fica ali com uma dor no coração, com um nó na garganta, com a vontade de gritar, uma decepção de quem exatamente você não esperava. Por isso que a decepção é conhecida como decepção, a maior dor da alma, depois de umas crises emocionais que o ser humano tem, como depressão. A decepção é uma das maiores dores. Por quê? Porque vem exatamente de quem você não espera. Eu duvido algum inimigo teu te decepcionar, porque tu já espera a decepção dele, teu inimigo. Agora, do teu amigo, daquele que sabe da tua intimidade, daquele que sabe o que você é, como você é, dos teus defeitos, das tuas falhas, dos teus erros, das tuas virtudes, quando ele te decepciona, meu amigo, aí você morre. Você se acaba. Eu já tive essa decepção. E eu fiquei meio de 60 dias triturando na minha mente como eu ia reagir. Hoje eu falo com a pessoa, se ligar para mim eu atendo, não fico entregado de hipótese nenhuma, quero morar no céu. Agora, vínculo de confiança, mais nunca. Porque ele me decepcionou aonde? No momento, na hora, no instante que eu não esperava. E se me perguntar, confia em mim ainda, eu vou dizer infelizmente não. Mas por quê? Porque eu posso decepcionar, sou ser humano. Você pode decepcionar, você é ser humano. Isso, apesar de pegar a gente de surpresa, é normal. Não deveria ser, mas a gente é humano. Isso aqui é barro. Mas é bom da amizade com Jesus é isso, que você pode se despejar. Se não quiser falar, não fale, porque ele já te conhece. Se quiser chorar, pode chorar, ele é um consolador. Se quiser gemer, pode gemer. Ele interpreta o gemido e transforma lágrimas em palavras para os ouvidos de Deus.
Então, você ter uma amizade como essa, além de ser um privilégio raro, quanto mais você aumenta o vínculo, mais íntimo você fica. Quanto mais íntimo você fica, mais confiança ele tem em você e você tem nele. Quanto mais a confiança aumenta, mais aumenta a fé. Quanto mais aumenta a fé, mais aumenta a esperança. Quanto mais aumenta a esperança, mais aumenta a certeza. Quanto mais aumenta a certeza, mais aumenta a convicção. Eu sou dele, ele é meu e é assim que eu prego batido e ponta virada. Glória a Deus. Irmão, eu posso ser maluco assim com alguns pensamentos, mas tem hora que eu digo, Jesus, eu não aceito orar desse jeito. Eu preciso sentir o Senhor de uma forma mais forte, mais real, mais intensa. Eu preciso chorar, eu preciso, Senhor. Eu só não dou uns gritos ali porque é uma residencial que tem casa muito próxima e o pessoal vai dizer interno, esse maluco, isso é doido. Mas a vontade, Senhor, chega aqui. E quando ele chega, meu irmão, parece que dá uma anestesia, você fica num êxtase, você esquece preocupações, problemas, dissensões, adversidades. E eu estava conversando com a irmã e ela disse: que cartaz bonito, pastor, o senhor fez para postar da mensagem de hoje. Se eu me encontrasse com Jesus hoje pessoalmente, eu não falaria nada. Eu pediria só um abraço. Encerro agora perguntando a você: alguém tem dúvida que Jesus está aqui? Acredito que não. Então, se ele está, você vai se aproximar dele com silêncio? Você vai falar algo? Você vai entregar a ele a sua oferta, o seu perfume, a sua adoração, o seu culto? Oh, pastor, mas eu já entreguei a minha vida a Jesus. E a entrega é diária, a entrega é constante, a entrega é intensa, a entrega é em casa, na igreja, no trabalho, no supermercado. A conexão é direta, é franca, é aberta. Ei, entenda bem, você não sabe o que é uma amizade ainda. Você vai saber quando você tiver uma amizade assim com quem te comprou, quem investiu em você, mesmo você não valendo nada, mesmo eu não valendo nada. O mestre se interessa que a nossa amizade não seja por interesse, seja por convicção de fé, não seja por barganha. É muito bom eu ter amizade com quem pode me ajudar e eu ter amizade com quem não pode me ajudar. Qual o interesse que Jesus tem em ter amizade conosco, se nós não somos criatura dele e corremos o risco de qualquer hora decepcioná-lo? Agora a pergunta é: quão grande é a importância de eu ter uma amizade vinculada com ele, a ponto de tudo que ele for programar, antes ele chega para mim e detalha? Não tem preço. Não traia Jesus. Ele não vai fazer isso com você. Não drible Jesus. Ele não vai fazer isso com você. Não tente falar com a boca o que o coração não está sentindo. Ele não vai fazer isso com você. Eu estava dizendo esses dias que eu conheço todas as músicas, quase todas, porque no tempo que eu toquei na noite, Zezé de Camargo e Luciano estavam no auge, eu tocava muito aquilo, e eu conheço até hoje muitas músicas, e tem muitas músicas daquilo ali que não tem pecado nenhum, são músicas românticas que falam do sertão, que falam do chão rachado, que falam do homem do campo, não tem. Mas quando eu paro para pensar, não é nada demais ouvir, não. Mas eu olho para mim, vai me alimentar em quê? Em vez de eu escutar isso aqui, eu vou ouvir uma adoração e um louvor que me aproxime mais do meu amigo. Afinal de contas, Jesus é a única coisa que vai contra um ditado que o nordestino brasileiro tem. Diz: tudo que é bom dura pouco. Jesus não. Por isso que o hino 198 diz: achei um bom amigo, Jesus. 196.
Jesus, meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales ele é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Guarda você dentro do coração. Consolador, amado, que me protege do mal. Sou límpido de mim a tomar-se. Dos vales ele é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. A Bíblia é tão perfeita, tão linda. Levou minhas dores todas, as mágoas eu entreguei, minha fortaleza na hora da tentação, deixei por ele tudo. Aquele hino demonstra uma amizade entre o compositor, o adorador e o criador, tão maravilhosa que você, Jesus, eu quero ser uma amiga assim. É por isso que na hora dos desafios, quem tem um vínculo desse com Jesus, olha para as circunstâncias e diz como Jó: eu sei em quem tenho crido, porque o meu Redentor vive. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo que disse Jó, não, o vínculo de amizade estava tão profundo que Deus permitiu o que permitiu, sabendo da amizade que tinha com Jó. O diabo foi tentar Pedro, aí Jesus avisou logo a ele, né? A amizade era forte. O diabo pediu para se andar contigo, e eu fiz o quê? Eu não deixei. Tu é meu amigo, eu não vou deixar isso não. Você está entendendo o que é amizade? Você está entendendo o que é uma verdadeira amizade? Falei 20% daquilo que estava escrito aqui, mas eu acredito que deu para você entender o que é uma verdadeira, perfeita, única, inesquecível amizade. Qual foi a última vez que você ficou sozinho com seu melhor amigo? Qual a última vez que você olhou nos olhos e disse que te ama? Qual foi a última vez que você abriu o livro de receita dele e disse: eu preciso me alimentar com este pão que está aqui? Qual foi a última vez que você olhou para uma situação e disse: mas espera aí, a prioridade é meu amigo? Eu disse e repito aqui, e pode me cobrar, qualquer um de vocês que precisar de um rim ou de um pulmão, se o meu for compatível, eu estou à disposição. Pode cobrar isso aqui. Se vocês precisarem de um pulmão ou um rim, e o meu for compatível, eu estou à disposição. Eu não estou fazendo isso para aparecer ou demonstrar coisa, não. Eu estou dizendo para vocês que quando Deus nos mandou para essa missão, eu decidi que nós seríamos carne e unha, a obra dele e eu, a obra dele e a minha esposa. Vocês vieram para esta missão junto conosco, nos ajudar. Então, o que dá para você, dá para mim. O que dá para mim, dá para você. O que dá para a gente, dá para Jesus. A gente tem amizade vinculada com ele até a morte. Ser fiel até a morte. Dê a vida por mim. Se entregue ao meu dispor. Seja o que for. E o Paulo disse: eu estou disposto a morrer se for preciso. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu não largo ele por nada. A gente tem que ser amigo assim. Amizade assim. Se não for assim, não vale. A gente não pode trocar Jesus por um saco de pipoca. A gente não pode trocar Jesus por dinheiro nenhum, por prata ou ouro. Jesus é Jesus, o resto é. Amém. Amém, amados. Leve Jesus a sério. Você leva na resenha um jogo de futebol. Você leva na resenha outras coisas. Mas Jesus, leve a sério. Para Jesus eu vou fazer de qualquer jeito. Você faz de qualquer jeito para seu irmão, para seu tio, para seu sobrinho, e olha, mas para Jesus faça direito. Eu vou prestar hoje o meu melhor culto, a minha melhor adoração, a minha melhor glória, o meu melhor louvor. Afinal de contas, Ele está lá, Ele está comigo, Ele está aqui, Ele está do meu lado, Ele está me vendo, Ele está recebendo, e isto está subindo as narinas como um cheiro suave. Não se contenha. Se vê Jesus, se joga. Não se contenha. Se vê Jesus, toque nele. Não toque com dúvida como Tomé. Não mostre
que você acredita em Jesus depois que o viu, que o tocou, que o sentiu. Não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu vou continuar sendo amigo dele, independente do que eu passo, do que eu viva, do que eu tenho, de quem eu sou. Independente de qualquer coisa, eu vou continuar sendo dele. Ô meu irmão, mas vai chover canivete hoje, mas hoje é dia de adoração. Mas hoje eu estou. Hoje a gente hoje, irmão Roberto, irmão Renilson, irmão Venilton, nós estamos aqui hoje literalmente no limite da saúde. É a graça que não está permitindo a mim tossir, mas a vontade de tossir aqui está grande. A minha esposa está ali parecendo mais quem está pedindo para ir para o hospital do que para outra coisa. E eu estava dizendo a ela, em outras circunstâncias, a maioria das pessoas que eu conheço, de pastoria, dizem, irmãos, o culto hoje está cancelado. O carro vem dançando na lama. Ali, depois da casa daquele advogado, que um advogado fez, para passar ali, dá um negócio complicado. A gente poderia muito bem dizer no grupo, irmãos, me perdoe, nos perdoe, mas hoje a gente não vai ter culto, não vai ter culto. Ou os irmãos quiserem fazer um culto aí. Mas quando eu paro e vejo que Deus me deu no passado 3 chances, eu já morri 3 vezes. Foi, filho? 3 anos de idade. Você cair de uma bicicleta e meter a sua quina da cabeça num poste e você apagar e voltar e não ser atropelado por um carro na beira de uma pista em a BR-104 ali? É a 104. Eu acho que é a 104, não sei. E a bactéria também ia me levar. Quantas vezes eu abri os olhos meio-dia e via tudo preto, tudo escuro. E eu ouvi o médico dizer, não vai aguentar não, vai suportar não. Vai, Deus, me leva, Jesus, me leva, Jesus. Se eu fechar os olhos aqui, eu abro isso, me leva, me leva. De jeito nenhum, meu filho, você vai ficar aí. Tem muito para fazer ainda. Meu amigo não me abandonou. Quem esperava que ia me visitar aqui em Arapiraca, arrumaram 1000 justificativas. Não dá por causa disso, não dá por causa daquilo. Gente que eu me matava para ir pregar na igreja deles. Gente que eu me matava e pagava do meu bolso o Uber para ir pregar e não cobrava nada. Gente que eu cantava de graça no evento dele e não pedia nada, nem na oferta, nem nada. Eu vou lhe visitar, eu vou estar aí com você, eu vou ver você, eu vou estar junto. Qualquer hora eu chego. Até hoje. E o médico esteve comigo na UTI, na enfermaria, no hospital em Coruripe, no período da bactéria com a perna, no período que foi amputada a perna. Eu senti o mestre, eu via a presença do mestre. Eu não contemplava ele pessoalmente como eu estou vendo você, mas eu sabia, ele está aqui, ele está aqui, eu sinto ele está comigo. Jesus me deu um abraço agora. Aí você não sente quando você está com frio, você recebe um abraço, aí você percebe que o calor do corpo é alterado. Você sente plenamente. Eu senti isso. Não aceite ter uma amizade com Jesus que só se vê uma vez por semana, que só se encontra uma vez por mês, que só se vê no culto de ceia, que só ora uma vez por semana. Não aceite isso. A sua amizade com Jesus precisa ser diferenciada. Amém? Vou parar por aqui que já deu misericórdia. Vamos orar? Irmão Roberto, vem orar. O senhor nunca vem, quando o senhor vem, não dá para trabalhar. Não quer trabalhar, né? Na obra de Deus. Exatamente. Oh, meu Deus. Nossa, maravilhoso Deus, nos deu essa bênção por hoje. Que Deus abençoe hoje essa bênção, né? Todos que estarão aqui, veio para te ouvir, e aqueles que ficarem em casa, né? Mas que sempre venham abençoando sempre aqui a casa dos nossos irmãos, né? E estamos aqui na tua presença. Amém. Agradecendo aos irmãos que estiveram conosco até agora. Desculpa o horário, eu realmente não olhei para o relógio. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e o grande amor do nosso Pai, doce Consolador Espírito Santo, continue com você, com a sua casa e com a sua família, e no seu endereço,
não só hoje, domingo, mas na segunda, na terça, na quarta estaremos aqui, quinta, sexta voltaremos aqui, sábado o Senhor vai estar contigo e domingo novamente aqui. Afinal de contas, Ele é o teu amigo que não desampara, e você que crê diz: Deus abençoe.